eu sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível, e hoje estamos com quem? Com quem? Com o Renato Libardi. Ele tá aqui de novo. Gente, ele vai ficar aqui para sempre, como vocês já sabem, tá? A Carol, ela tá tirando, acredito que esse ano meio que sabático, porque ela vai fazer o TCC dela, e ela tá toda ocupada com o trabalho também, então vocês vão ver muito mais o Renato aqui do que a Carol, tá? Tudo bem, Renato? Tranquilo, Rica. Valeu mais uma vez aí pelo convite, que eu acho que nem é mais um convite, né? Já é uma agenda mesmo, né, que a gente tem agora para cumprir com, né, as atribulações da Carol. Eu ia até fazer greve, viu? Eu confesso que eu ia fazer greve, dizer eu só participo se a Carol tiver também, mas claro, né, entendendo a nossa futura nutricionista, pô, toda a força aí para Carol, né? Carol, sou muito fã seu. Uma hora a gente vai fazer esse podcast juntos. Mas é isso, vamos que vamos, e hoje a gente vai falar sobre o que, Rica? Hoje a gente vai falar sobre a ALF, que para quem não conhece é Animal Liberation Front, que eu Olha aí. conheço, mas nosso amigo aqui, Renato, sabe muito mais do que eu, tá? Mas, como é uma coisa que tem mais aprofundamento, a gente tem que ir mais a fundo, então vai ter muitos dados nesse podcast. A gente vai falar sobre muitos dados, sobre quando foi fundada, datas. Então, assim, vai ter muitos dados. Então, se vocês quiserem complementar o que a gente está falando aqui, façam a pesquisa de vocês, tá? Então, hoje eu vou jogar a bola para o Renato, porque ele sabe muito bem, mais do que eu. E eu quero que ele fale um pouquinho para mim sobre o que que é, de onde saiu, o que funciona, o que que é isso. É isso, Rica. Bom, valeu aí pela rasgação de seda. Aliás, seda não, porque seda não é vegana. Mas enfim, né? Valeu aí Algodão, pela algodão força. orgânico, algodão Algodão, orgânico. algodão orgânico. Pois é, e colhido não por trabalho análogo à escravidão. Bom, a ALF, né, a Animal Liberation Front, ou a Frente de Libertação Animal, como a gente traduz aqui no Brasil, tem uma pergunta fundamental que a gente deveria inaugurar esse debate. Afinal, o que danado é a ALF? É um grupo? É um movimento? Ou é uma tática, uma estratégia? Ou são os dois? O que danado é Animal Liberation Front, a Frente de Libertação Animal? E eu já começo logo de cara dizendo, olha, de fato era um grupo, é um grupo, mas que não pode ser resumido a um grupo, tá? Eu vou defender aqui, eu já estou dando spoiler de antemão, eu defendo que a ALF, muito mais do que um grupo, ou uma célula, ou um movimento, ele é uma estratégia, assim como você pode, por exemplo, imaginar os black blocs, né? A gente tem aquela tática mais, né, combativa dentro da esquerda radical, que convencionou a galera, né, a chamar a galera que, né, tá ali de preto, tá na linha de frente, de black bloc, né? A galera que se veste preto e tá ali, né, tomando porrada, enfrentando a PM, o choque. E a gente pensa, poxa, então o Black Bloc é um grupo? Não. Todo mundo da esquerda radical sabe que Black Bloc não é um grupo, é uma tática, é uma estratégia de luta. E eu defendo que a ALF é a mesma coisa. Em termos muito similares, a ALF, a Animal Liberation Front, é uma tática. Apesar do nome, né, Frente de Libertação Animal, sugerir que isso é um movimento organizado, as próprias diretrizes da ALF, elas prezam pela, eu não vou dizer a desorganização, pelo amor de Deus, né? Não me entendam mal, mas eles prezam pela total independência das ações. Tanto é que eles pegam 5 princípios, né, no seu manifesto de 1976, tá? Gravem essa data, que vão fundar os princípios da ALF. E qualquer pessoa, isso está dentro de um dos 5 princípios, qualquer pessoa que faça uma ação que vá de acordo com esses princípios e queira reivindicar essa ação como uma ação da ALF, da Animal Liberation Front, ela sim pode fazê-lo, né? Ou seja, ela tem o direito de se reivindicar, né, enquanto uma pessoa que atua pela Frente de Libertação Animal. Só que aí que tá, vamos lá para os dados históricos, né? Antes da ALF se chamar ALF, né? A ALF tinha um outro nome, tá? Curiosamente, lá em 1973, 3 anos antes de se chamarem Animal Liberation Front, nascia um grupo chamado Band of Mercy, né? E aí esse grupo, né? Ele basicamente ele surgiu a partir dos debates ambientalistas e políticos do período da Guerra Fria, que tinha aquela tensão antinuclear, né, as armas nucleares, a questão, você tinha ali questões ecológicas muito emergentes, o movimento hippie, o rock and roll, o punk rock, né, do qual eu sou, né,
um entusiasta, né? Toco bateria aí com minha banda e tudo, enfim, né? Apenas. Pois é, e aí a gente pensa, poxa, então, Renato, a ALF surge como um grupo, surge como uma tática? Não, primeiro surge como um grupo, né? São algumas pessoas que, na Inglaterra, aquele, né, lugarzinho que já é famoso por lendas do veganismo, né? Desde a famigerada Vegan Society até uma tradição muito melhor, da qual nós reivindicamos dentro do veganismo popular, que é uma tradição libertária, popular, anticapitalista, né? Pau na burguesia, enfim, né? A gente está falando aqui de um grupo que não é liberal, que lá nos anos 70 já estava manifestando as suas ações a partir da ação direta, do boicote, né, e da sabotagem, né? 3 estratégias que são, né, fenomenais. Eu vou pedir desculpa, inclusive, aí para os nossos ouvintes, caso vocês estejam ouvindo algum barulho de obras. Eu estou com obras em casa, mas vamos que vamos, me tranquei aqui no quartinho, né? Tá tudo certo aí, Não estamos Rica? ouvindo nada, tá tudo certo, não estamos ouvindo nada. E Massa, eu, afinal, né? inclusive, afinal, afinal, É. afinal, só um complemento também, falando em construção, esse ano estarei em reforma, passarei por 8 Opa, meses de reforma. Então, assim, para eu gravar, provavelmente terei que ir para outro lugar, tá? Para vocês não ouvirem barulheira aqui de construção, de reforma. Eu tenho uma pergunta, inclusive, amigo. manda. A gente poderia classificar, não sei se foi classificado, aquele evento do Instituto Royal. Aquele evento, ele pode ser chamado? Ele pode ser Pronto. classificado? Eu não Você sei. está se referindo ao caso dos resgates dos cães Dos Beagles em Beagles. 2013, Isso, em São Paulo. isso. 10 Perfeito. anos atrás. Eu ia inclusive, tocar nele, porque vai completar esse ano, agora, 10 anos, em outubro. Né? Em Uhum. outubro vai completar 10 anos dos resgates e, cara, teve tanta polêmica, teve tanta treta, muita fofoca. Eu já ouvi fofoca de gente que estava infiltrada lá naquela galera da ação e que ligou para a polícia e tentou sabotar o negócio e queria reivindicar no Ah, seu nome, não no nome do... É muita fofoca, Rica. E, bom, né, como nosso público, eu imagino, como qualquer ser humano seja movido pela fofoca, a gente também pode tocar um pouquinho aí para não deixar a galera a desejar, né, ouvir aí as tretas do mundo vegano. Bom, e aí para a gente seguir aqui, né? Então nasce em uhum. 1973 a Band of Mercy, né? Com basicamente 2 pessoas importantes, né? A gente tem pelo menos 3, 4 fundadores importantes na Animal Liberation Front, mas eu queria destacar aqui 2, que é o Ronnie Lee e o Cliff Goodman, né? Que eles vão ser identificados e presos após uma dessas sabotagens, né? Eles começaram invadindo abatedouros, alguns locais que comercializavam peles, né, de animais e tal, alguns laboratórios. E em uma dessas ações, esses 2 caras, Ronnie Lee e Cliff Goodman, eles foram identificados e presos por um atentado contra um centro de vivissecção e testes, né? Acabaram resolvendo fundar, né, uma célula internacional após saírem da prisão, nascendo assim a ALF em 1976, lançando simultaneamente um manifesto com seus 5 famosos princípios. E aí, para a gente ter uma referência maior aqui, eu vou pegar um artigo escrito, já deixo até indicação aqui, como sempre, né, indicando algumas coisas. É um artigo que foi publicado originalmente pelo militante, ativista, um dos fundadores do meu grupo, a ANTAR, né, que é o Cauã William, que ele é doutor, né, em História Social pela USP, militante sindical, enfim, membro do ITA, né, o Instituto de Teoria e História Anarquista. Ele escreveu, inclusive, Ica, por isso que eu ia tocar aqui no caso do Instituto Royal, ele escreveu um Uhum. artigo anos atrás chamado Anarquismo e Antiespecismo, Ação Direta e Ecologia Social nos Bastidores dos Resgates dos Cães Beagles em São Paulo em 2013. E esse artigo acabou também virando capítulo do livro Libertação Animal, Libertação Humana, Veganismo, Política e Conexões do Brasil, que foi lançado em 2019 pela ANTAR, né, e pela União Vegana, pela Feminivegan. Eu já ia confundir aqui com a UVF. Enfim, né? Perdão aí pelo São descompasso. muitas Mas siglas, muitas coisas. é muita coisa, muita sigla. A começar pela ALF, né? Animal Liberation Front. Mas, bom, quais são esses princípios? Vou listá-los aqui de acordo com a própria publicação do Cauã, tá?
O primeiro, libertar os animais, desde centros de abuso, como laboratórios, granjas, fábricas, fazendas de pele, etc., e colocá-los em bons lugares onde possam viver naturalmente livres de sofrimento. Esse é o primeiro. Segundo, revelar o horror e atrocidades cometidas contra animais atrás de portas fechadas, matadouros, realizando ações diretas não violentas e libertações. Esse é o segundo princípio. O terceiro, tomar todas as precauções necessárias para não causar danos aos animais humanos e não humanos. Ou seja, o terceiro princípio está dentro de uma pegada pacifista, de não usar ação direta para promover violência gratuita ou até mesmo para prejudicar de alguma forma animais humanos ou não humanos. E, bom, por último aqui, né, qualquer grupo de pessoas, aliás, por último não, ainda tem outro, impedir os danos causados pelos que lucram com a miséria e a exploração dos animais. Esse, inclusive, é o primeiro princípio, tá? Eu errei a ordem aqui, mas, enfim, vou colocar como quarto. E o último, que é muito interessante, e aí é que está a pegada do que é e o que não é ALF, diz muito, é o quinto, tá? O quinto diz, qualquer grupo de pessoas, ou até indivíduos, que sejam veganas e que realizem ações de acordo com as diretrizes da ALF, né, tem o direito de nomear-se parte da ALF, da Animal Liberation Front. Ou seja, qualquer pessoa vegana que respeitar esses 5 princípios, né, ela pode reivindicar essas ações de ação direta, sabotagem, que em geral, Rica, né, a gente sabe que são ações clandestinas, precisam permanecer no anonimato porque, vamos lá, né, as regras são feitas pela burguesia, as regras do jogo, a legalidade está toda a favor do especismo. Né? É ilegal você invadir um laboratório, por mais que ali esteja sendo infligido uma exploração horrível aos animais. Mas tecnicamente é ilegal. O que a galera fazia então? A galera se vestia de preto, né, estilo black bloc, ia com câmeras na época, né, aqueles tapes, né, aquela coisa bem, né, nada discreta, ia de madrugada invadir esses lugares. Inclusive foi muito famoso um caso onde eles invadiram um laboratório, se eu não me engano, na Universidade da Pensilvânia, aí nos Estados Unidos. Eu vi o vídeo disso. Pronto, perfeito. E eles filmaram tudo. E eu vou falar uma coisa curiosa. A inspiração da Alf é anarquista, é libertária, é de esquerda, é da esquerda revolucionária, incendiária, aquela coisa bem, né, tem uma estética e uma ideologia muito, que a gente poderia dizer muito dura, no sentido de não comprometer os seus princípios. Porém, de maneira muito estratégica, no bom sentido, porque quando a gente fala a palavra estratégica dentro do veganismo, lá vem merda, né? Mas de maneira muito estratégica, sabe, Rica, o que eles fizeram? Eles mandaram o vídeo com as imagens, sabe para qual grupo? Para o PIRA, né? ou PETA, né? PETA, né? Um dos grupos mais famosos de veganismo liberal, bem-estarista. A gente já sabe, né? Quem não está sabendo agora. E eles mandaram, né, para o PIRA para a galera divulgar na grande mídia e a merda se espalhar no ventilador e tomar proporções midiáticas. Porque eles sabiam que se publicassem apenas no seu site, que cá entre nós não tinha alcance nenhum naquela época, não ia rolar muita coisa. Então eles mandaram para os bem-estaristas, mandaram para os liberais, mandaram para várias ONGs, e aí a mídia caiu em cima, né? E aí a gente teve, a partir dessa data, a partir da atuação da ALF, várias leis de proteção animal, a gente teve vários laboratórios sendo fechados, vários desses profissionais que cometiam abusos e que estavam, inclusive, fora do âmbito da legalidade, mesmo do laboratório, foram também sumariamente punidos e tal. Então, a merda se espalhou no ventilador, né, pela mídia, e a coisa tomou proporções muito grandes e a ALF ficou mundialmente famosa. Só que a ALF trabalha com anonimato, não trabalha com personalismo, não trabalha com mídia, não trabalha com rosto, trabalha com coração, né, com a ação. Eles não têm uma sede física, né? Eles estão no véu real e irreal, porque eles não existem. Isso. Sou eu, sou você, então assim, a gente não tem uma sede, a gente não tem nada, está ali. Tanto que, só complementando também, não sei se está nas suas anotações,
mas eu li sobre isso. A partir do momento que você segue todas as regras, que você faz parte, que você toma este lugar para você, para si mesmo, se caso você for preso em alguma ação, existe todo um conjunto para ajudar você a sair da cadeia. Então, tem advogados, tem pessoas que são envolvidas Isso. para te tirar da cadeia, para te ajudar a pagar e para você sair da cadeia. Eu achei isso sensacional. Eu estava lendo, né? Porque eu não sabia também. A gente vai aprendendo. Estamos aqui para aprender. Então, É eu fiquei, isso. caramba, sensacional, sensacional. E é incrível, né, Rica? Porque assim, a gente pensa, poxa, então quem ajudou essa galera também era da ALF? Tecnicamente, a gente tem dois grupos, né? Ou Uhum, dois, digamos assim, dois conceitos. A ALF, enquanto as pessoas que reivindicam ações da ALF, e o que a gente chamaria de ALF supporters, né? Aqueles que apoiam a ALF, né? Que são os apoiadores. E os apoiadores são justamente pessoas que já não são mais anônimas, né, são advogados, são pessoas que são ligadas a grupos que têm alguma visibilidade e que vão dar, né, esse suporte. Então, a ALF ela opera tanto na clandestinidade quanto dentro também do âmbito legal, porque, querendo ou não, muitas das infrações da exploração animal elas estão no âmbito legal e o que eles denunciaram foi exatamente, muitas vezes, a própria ilegalidade de, por uhum. exemplo, de abatedouros que não cumpriam certas regras de bem-estar animal, né, de regras sanitárias. Então a galera foi lá, filmou tudo, expôs. Então isso foi muito importante. E o detalhe que talvez seja um detalhe curioso, mas não menos importante, eles reivindicaram tudo isso, fizeram tudo isso sem derramar uma única gota de sangue, sem dar um único soco na cara de um segurança, na cara de alguém, né? Claro, houve alguns incêndios criminosos, houve algumas Não é? depredações. Você não está sujeito a um certo terror. Né? Inclusive, para a gente também tocar numa questão que é importante e que está sendo, digamos assim, um dos tópicos mais bombados do nosso Brasil contemporâneo é a coisa do terrorismo, né, que eu até queria tocar aqui, que é uma questão delicada. Em certa parte, eu até vejo como natural, né, classificar a extrema-direita como terrorista, né, mas eles são terroristas na medida que eles são fascistas, né, no meu ponto de vista. Não a partir, Também. por exemplo, de ocupar prédios públicos ou de alguma maneira de quebrar vidraça. Não estou aqui falando, por exemplo, de vocês faquear um Di Cavalcante, que não pelo valor monetário, mas pelo valor simbólico, carrega a nossa cultura. Né? Mas eu fico muito mais preocupado com essa coisa de classificar a extrema-direita como terrorista, porque os métodos que a extrema-direita hoje reivindica, uma hora foi da esquerda radical. Ocupação, quebrar vidraça, quebrar banco, né? Quando a galera sai em protesto e a galera tá lá quebrando a vidraça do Itaú, que é um dos bancos mais carniceiros, capitalistas, safados que existem, né, aqui em território nacional, e a galera chora por uma vidraça de banco quebrada. Então eu fico pensando, poxa, até pra gente que, claro, a gente não está reivindicando aqui uma coisa incendiária, mas a ALF, até hoje, ela é classificada como um grupo de terrorismo doméstico, tanto no Reino Unido, e no Reino Unido eles são monitorados constantemente pela chamada Unidade Nacional de Coordenação Tática do Extremismo. Olha o nome, né, do órgão que fiscaliza, né, e que vigia as ações, né, de pessoas ligadas à ALF. Inclusive, eu também vi que eles estão. A ALF está na lista também aqui nos Estados Unidos. Várias listas, Perfeito. inclusive. O FBI Como mesmo. organização. Sim, É, sim. Como é uma organização terrorista. Pá, tá lá, né? exato. Obviamente que as pessoas que estão envolvidas não vêm a público, porque normalmente quando tem uma ação, estão todos de, né, aquelas máscaras, acho que é balaclava que fala, né? Estão lá, Isso. mascarados, fazem ação, resgata o animal, sem machucar ninguém, sem tacar fogo em ninguém. É uma coisa super rápida, assim, rapidíssimo. É uma coisa de filme, Missão Impossível. Porque eu vi os vídeos e eu fiquei tipo, caramba, é muito rápido. E É. você vê o estado dos animais, cara, você fica tipo, mano, não tô acreditando nisso que eu tô vendo. E eu fiquei bem impressionado. Depois eu acho que eu até compartilhar o vídeo
eu vou tentar achar o vídeo de novo, porque é um vídeo bem antigo, sei lá, que tem mais de 30 anos, se bobear, mais de 30, desse caso, acho que foi da Pensilvânia, que você me falou, da universidade, inclusive, e é um dos assuntos que a gente sempre está conversando e tentando debater, que é os testes em animais em universidades, porque acontece muito, Sim. principalmente aqui nos Estados É Unidos. uma regra, inclusive, né? A existência de biotérios nas universidades é algo assim, é muito tradicional, é muito antigo e é uma pauta pouco visibilizada, até mesmo dentro do movimento, né? Até por conta da ligação de muitas pessoas veganas com as suas universidades, né? Ninguém quer queimar a própria universidade, principalmente quando é uma universidade pública, né? Que já sofre tanto ataque, né? Dos governos liberais e fascistas por aí, mas é claro, a gente não está aqui para literalmente acabar com a imagem de uma universidade, mas para reiterar a nossa crítica e para fazer avançar, inclusive, para poder, inclusive, limpar o nome dessas instituições que, de alguma maneira, acabam colaborando e corroborando com o especismo e com a exploração e crueldade animal, né? E é basicamente esse o ponto, né? E bom, Rica, quanto à questão do terrorismo, né? Como eu falei, né? Nos Estados Unidos tem o FBI, né? A FBI, que Aham. classificou também como terrorista, né? A ALF. E o pior de tudo isso é porque, assim, eles nunca agrediram ninguém, nunca derramaram sangue. Sim, sabotaram, sim, explodiram, sim, tacaram fogo, sim, depredaram um patrimônio privado, tá? Vale ressaltar isso. Nunca Alf, a não ser, né? Eu não imagino. Eu acho que a Universidade da Pensilvânia não é estadual ou federal, não é pública, né? A maioria das universidades nos Estados Unidos não são, né? Não, são, sei lá, deve ter tipo 2 ou 3 que são públicas, assim, é uma coisa Pois é. ridícula. Então, assim, até onde eu tenho conhecimento, e claro, esse conhecimento também não é absoluto, até onde eu tenho conhecimento, a Alf nunca depredou ou fez alguma coisa patrimônio público, tá? Agora, claro, né, contra instituições privadas que lucram, porque a questão toda é essa, lucram com a exploração animal, sim, aí a Frente de Libertação Animal vai atuar. Só que aí que tá, a tática sempre foi de ação direta, de resgatar animais, de transportar eles para locais seguros. Isso acontece, Rica, até hoje. Tem algumas páginas que eu sigo e posso talvez depois indicá-las lá no meu perfil, né, no Instagram, né, porque são muitas, mas dentre elas eu gostaria de falar de uma que se chama, tem uma que é muito famosa, que é o Hunt Saboteurs, né, os sabotadores de caça, que eles atuam ao redor do mundo, né, e eles atuam dentro dessa coisa da ação direta e da sabotagem, e a toda hora eles estão confrontando caçadores armados, armadilhas, eles queimam, aliás, eles queimam não, né? Porque em geral eles não tacam fogo dentro de uma floresta, mas eles quebram aquelas plataformas de caça, né? Aquela casinha onde a pessoa fica lá esperando, né? Com rifle, né? Esperando a presa de um topo, de uma visão privilegiada. Então eles vão lá, quebram, né? Essa torre, picham lá, né, o símbolo da ALF, da Animal Liberation Front, né, que para descrever um pouco aqui é como se fosse o símbolo anarquista, né, aquele A dentro de uma bola e um L e um F, Aham. né, dentro do A. E além disso, eles tiram as armadilhas, né? Eles desarmam as armadilhas, somem com as armadilhas, e em geral eles ainda se metem no meio da caça. Eles distraem os cachorros, estão lá ajudando os caçadores e tal. E, pô, muitos são mordidos, outros são enfrentados pelos caçadores. A polícia muitas vezes chega no local e intimida também os pneus, porque alguns têm jipes, né? Tem alguns que têm, alguns grupos são mais bem estruturados, eles têm carros, né? Picapes, caminhonetes e jipes, e os pneus são furados, os próprios integrantes são agredidos violentamente e, detalhe, eles nunca revidaram, bateram em alguém, nunca, inclusive, chegaram a agredir ninguém, porque eles seguem exatamente o princípio da ALF, de um ativismo de ação direta, de um ativismo responsável, mas que não tem a ver com violência gratuita, não tem a ver com atacar pessoas, sabe? Tem a ver com demonstrar, através de uma ação direta não violenta, que é possível resgatar animais, é possível, pelo menos, fazer alguma coisa que a gente pode até discutir, né? Até que ponto a gente deve oferecer a outra face, né? Exatamente, e até porque a gente acaba se igualando aos caçadores a partir do momento que a gente está agredindo eles também, e é isso que a gente não quer. Cara, você me falou, eu fui direto aqui no meu Instagram ver,
E eu tô impressionado, cara. Eles se jogam na frente dos caras, eles são super organizados, eles têm walkie-talkie, eles têm Uhum, jipes, sim, têm eles estão segurando os cachorros, assim, dos caçadores. Eu fico tipo: "Mano, incrível, incrível". é uma Eu só não loucura, sei de né? onde a Inglaterra também, né? Acabei de ver o que aqui é Olha, a Inglaterra. maioria fica na Inglaterra, mas você vai encontrar grupos na França, na Bélgica, na Holanda, você vai encontrar grupos não aqui no Brasil, até hoje eu nunca vi aqui na América Até do porque no Sul, na Brasil, América Latina em até geral. porque no até porque no Brasil, né, as chances de morrer são É, maiores, né. A aqui a gente indo morte é pra certa, não é nem uma chance, é uma certeza, né. É uma Aqui o certeza, aqui o bicho come. certeza da morte. E Pois é. outra coisa também, amigo, eu entrei, para quem quiser saber, tá, sobre a Alf, eles têm um site, tá, e lá no site dá para você fazer download de várias coisas, vários livros, documentos deles. Tem, um diário deles, é Complete Diary of Actions, um diário completo de ações deles, dá para você fazer download gratuito. Eu acabei de fazer, inclusive. Então, assim, tem várias informações deles, sobre eles, na verdade, não sobre eles, pessoas como pessoa física, tá, gente? Sobre eles como uma organização, entre aspas, porque como a gente já está falando aqui já há algum tempo, não é uma organização, mas tem várias coisas, dá para você seguir as redes sociais deles também, então se vocês quiserem dar uma olhada no site deles também. Quando a gente fala de Alf e a gente fala de Alf e Brasil, né, que aí vem a parte da fofoca, né, o resgate dos cães Beagles, não esqueci não, viu? Pessoas que não conseguem ou não conseguiram, não sei porquê, entender os princípios da Alf. Principalmente o quinto, que você precisa ser vegano, né? Ah, Renato, mas eu não sou vegano, mas eu tenho simpatia. Ok, você pode ser um apoiador, uma apoiadora da Alf, né? Você pode apoiar, mas para reivindicar pertencimento a esse grupo ou né, a essa tática, sim, o quinto princípio diz que você precisa ser pessoa vegana. Vou falar uma fofoca aqui em primeira mão que eu acho que eu nunca expus em lugar nenhum e também não vou citar nome não, senão vem processo, né? A gente não tá afim disso, mas eu já vi aqui no Brasil, gente, não vou dizer em qual estado, senão a galera vai começar a pesquisar, mas eu já vi gente com a camisa da Alf, que se dizia Alf, e que era, com todo respeito, tá? Era apenas protetor de cão e gato que vendia trufas de leite ninho, leite condensado da Nestlé, da Leite Moça, entupido de leite de laticínio, trufas para arrecadar dinheiro para a sua ONG que beneficiava apenas cachorros e gatos. E, porra, foi o maior quebra-pau na época. A pessoa falou que eu não sabia o que era Alf, Ah, que eu não tinha moral para falar da Alf, que não sei o que lá. Eu falei, e o que, que tu acha que é a Alf? Não, eu faço parte da Alf. Eu falei, olha, primeiro, né, que você não é vegano, né? Começa por aí. Se você fosse vegano, você não venderia produtos que, né, contêm laticínios em sua composição. Já para aí a conversa. E mesmo que você fosse da Alf, meu velho, entenda que a Alf não é um grupo organizado. Não existem. A gente poderia dizer, ah, Renato, mas não existem células da Alf. Só existem células, só existem grupos Alf enquanto eles permanecerem fiéis aos 5 princípios. Quebrou pelo menos um deles, já não é mais Alf. Né? Quando foi fundada, quando lá em 1976 o Ronnie Lee e o Cliff Goodman lançaram o manifesto, eles foram contundentemente claros que, desrespeitando pelo menos um dos princípios, não poderia ser reivindicado nada em nome da Animal Liberation Front. Então, o grupo tomou tanta notoriedade por conta dos casos de vivissecção, de exposição, mas eu vou dizer ainda mais, Rica, não pela questão midiática, mas pela questão tática, estratégica. A Alf, para mim, é tipo, porra, a Animal, Deus no céu e a Animal Liberation Front, tá ligado? É o grupo que eu mais respeito, né, enquanto ativismo animal. O grupo que eu mais sou fã é o meu mesmo, tá? É Antar, porque a gente defende o veganismo popular, é que o a Alf, meu. apesar de ser um grupo que, em geral, é inspirado pelo anarquismo, por ser apenas um método e uma estratégia e não, de fato, um grupo organizado, a gente não pode atribuir nada, materialmente falando, à Alf, a não ser a sua própria ideologia, a não ser as consequências do seu manifesto. Essa é a importância da Alf. As ideias que foram lançadas lá em 76.
né? Não se o grupo existe, se está nativa, se não está, se tem célula ou não no Brasil. Isso é completamente irrelevante diante do que eles deixaram de um legado estratégico. A ALF se resume, grosso modo, na estratégia, principalmente da estratégia de boicotar, causar danos, de fazer ação direta e de não ter líderes, né? Qualquer pessoa independente que queira lutar pelos animais, que seja uma pessoa vegana e que não exerça violência gratuita, a gente consegue basicamente entender que a ALF é um princípio, um método, uma estratégia. É isso que eu estou defendendo, né, do começo do episódio até agora. E só para a gente já ir meio que já encaminhando, né, para os finalmente, eu queria também destacar que a ALF ela rejeita, por absoluto, tanto o bem-estarismo quanto o liberalismo nos seus princípios, tá? A ALF não aceita a ideia de que a gente precisa de jaulas maiores. Tanto é que a frase do Tom Regan, né, que era um dos veganos teóricos, né, professores mais famosos dentro da literatura vegana, ele escreve um livro chamado Empty Cages, né, que eu acho que foi lançado muito tempo atrás. O professor ele morreu em 2017, tem alguns anos. Ele fala em Empty Cages, né, que ele diz, olha, a gente não luta por jaulas maiores, a gente luta por jaulas vazias, né? Empty cages, né, em inglês. E a gente acabou tornando esse lema como um lema que está dentro dos princípios da ALF. A ALF não negocia o bem-estarismo, não negocia coisas como abate humanitário, como inserção no mercado vegano, né? Então, é por isso que a ALF, né, a Animal Liberation Front, ela é tão cara, ela é tão preciosa dentro da nossa luta histórica, que vai culminar aqui no Brasil no que a gente chama de hoje de veganismo popular, que um dia talvez tenha se chamado, por inspiração americana, de veganismo abolicionista, né, inspirado no Gary Francione, no Tom Regan, na Anna Charlton, né, enfim. Então, para encerrar também, né, Rica, como a gente sempre está dando indicações no fim do episódio, né, eu não poderia deixar de indicar, hoje eu vou indicar 3 coisas, tá? O artigo que eu usei para citar aqui, né, na nossa conversa, que é o artigo do Cauã William, tá no nosso Linktree da Antar, tá no link da minha bio, você acha lá fácil. O artigo se chama Anarquismo e Antiespecismo, : Ação Direta e Ecologia Social do Resgate dos Cães de São Paulo em 2013, tá? Do Cauã William, meu chapa, meu companheiro. E, bom, além do artigo do Cauã, eu gostaria de deixar indicado aqui duas coisas que estão em formato audiovisual, tá? Para a gente fugir um pouco da indicação de livros. Hoje eu vou indicar, tá, para vocês, tanto um filme quanto um documentário. O filme se chama Bold Native, que foi traduzido aqui no Brasil por Coragem Nativa. Ele está no YouTube inteiro, completo, sem você precisar se descabelar para encontrar o nome do filme, tá? Se chama Bold, com D mudo no final, Native, né, de nativo. Coragem Nativa é a tradução para o português. E o documentário se chama Behind the Mask, né, Por Trás da Máscara, que é o documentário mesmo sobre a ALF, né, o documentário mais famoso sobre a ALF se chama Behind the Mask. Né? Essas são as 2 indicações que eu vou deixar aqui. E ainda teria mais uma outra, que é um filme que foi produzido por um cineasta francês, que agora eu esqueci o nome. Eu nunca consegui assistir ele, Rica, porque eu não encontro em lugar nenhum o download. É um filme francês que é um filme mesmo, é um drama sobre a ALF. Ele é ambientado por ativistas da ALF, tem uma estética fuderosa, a galera com balaclava, de preto, invadindo o laboratório. O trailer, a gente consegue achar o trailer no YouTube, né, em outras plataformas. O filme se chama ALF, Animal Liberation Front. Né? É um filme que tem uma capa, um cara com a balaclava. Né? Vocês não vão errar se procurarem, é esse mesmo. Só que eu nunca consegui achar o download. Inclusive, se alguém achar, manda um direct para mim, tá? @Renato Libardi, que eu sempre sonhei, Rica, em assistir esse filme e até hoje eu não vou consegui. Procurar. Aqui eu não consigo fazer download legal, você sabe, né? Que se eu fizer download legal, eu vou diretamente pra cadeia. Aqui não pode. Aqui nem torrent. Aqui não, viu? Aqui não, nem torrent pode. Você tem noção? Quando eu me mudei pra cá, eu fui fazer um download no torrent de uma série. E chegou uma cartinha na minha casa.
falando que você está infringindo Nossa leis de senhora. direitos autorais, sim, de direitos autorais, foi pesado, não posso. Queria Ô, agradecer muito sua participação, velho, como sempre, amigo. cara, Vamos lá. imagina. Ó, me siga nas redes sociais, meu Instagram é Vegano Rica com 2 Cs, o do Renato é Renato Libardi, tudo junto. O do podcast é Pod Veganismo Acessível, tá lá no Instagram também. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas, de patrocínios também, que a gente está precisando, a gente quer ganhar uma grana também para ajudar os animais também, tá? Mas só a empresa legitimamente vegana, se for liberal, nem tente. JBS já tentou patrocinar esse podcast, para você ter noção. Nossa, Ah, eu ri que muito quando nojo, mandaram meu e-mail. Deus. Que nojo. O nosso e-mail é Ai, veganismoacessívelbr@gmail.com e estamos disponíveis em 9 plataformas, tá? E é isso, eu queria agradecer muito, amigo. Eu tinha alguma coisa para falar, mas eu acabei esquecendo, porque foi uma aula, como sempre. É, imagina. inclusive, Renato está usando uma camiseta linda. De onde você comprou essa camiseta, amigo? Que eu estou vendo ela em vídeo, Olha, tá, gente? a marca hoje em dia ela tá extinta, porque era daqui de Recife e era Ah, uma loja online de um cara que eu conhecia, que eu acabei perdendo contato e que acabou só ficando para a história mesmo. Mas se ainda existir a loja, por um acaso, ela se chamava na época @domínio vegan, né? Mas eu não sei se ainda está sendo produzida. existe. Agora, por falar em roupas pô, tem uns arrobas aí, tem uns Instagrams que a gente pode ver depois a indicação, mas eu lembro de alguns. Um deles era o Vegan Mesh, que inclusive tem umas paradinhas também ligadas ao underground, a umas bandas e tal. Vegan Mesh, eu acho que era o nome. E o outro eu acho que é mais conhecido, que é o Brutal Vegan, né? Que tem aquela estética que lembra muito a Brutal Kill e tal, né? Que é também outra marca, essa não é vegana, né? Pelo menos até onde eu saiba, mas a Brutal Vegan é uma marca e tal, enfim, né? Que quiser, inclusive, patrocinar aí o podcast e tal, tamo aí, né? A Já, gente já vou aceita fazer, já vou fazer aí lançar aí o convite, né, pra galera. o Se estiver merchan. assistindo, manda aí pra galera. Obrigadão, viu, pelo convite. Até a próxima. Um beijo, um abraço para ti. Um beijo, um abraço a todos que estão aí ouvindo a gente, seja de manhã, de tarde ou de noite. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês é que fazem esse podcast acontecer. Então é isso. Vamos e fogo nos liberais. Fogo nos liberais. Muito obrigado, amigo. A gente vai se falando e entrem no grupo do WhatsApp. O link está lá na minha bio. Eu vou colocar o link na bio do podcast também. O grupo é para apoiar. É um grupo de apoio só para veganos populares, veganos liberais, fora. E é isso. Um abraço, gente. Até mais.